tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao assunto da Segunda Guerra Mundial. Na aula anterior nós falamos sobre os antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a eclosão da guerra e o seu desenrolar. Após a Alemanha anexar o território tcheco, a França e a Grã-Bretanha vão começar a se preocupar com os avanços alemães, principalmente porque num curto intervalo de tempo, a Alemanha conseguiu conquistar boa parte do leste europeu. Por causa disso, a França e a Grã-Bretanha vão propor para a Polônia um acordo. Caso ela fosse invadida, esses dois países lhe apoiariam. Enquanto isso, o governo da Alemanha e da União Soviética se reuniam com frequência, pois Hitler temia que a União Soviética se unisse à Grã-Bretanha e à França para barrar o avanço alemão. Por sua vez, os soviéticos acreditavam que, em caso de guerra, eles teriam que enfrentar os exércitos alemães sozinhos. Eles achavam que não teriam apoio dos outros países. Por isso, Stalin tentou uma aproximação com Hitler, para evitar que houvesse um confronto direto entre os dois. Essa aproximação entre Hitler e Stalin deu origem à assinatura de um acordo, assinado em 1939, chamado Pacto Nazi-Soviético de Não Agressão. De acordo com esse pacto, os dois países dividiriam o território da Polônia e a União Soviética teria direito a recuperar boa parte dos territórios que ela perdeu na Primeira Guerra Mundial. Hitler não acreditava que a Grã-Bretanha e a França fossem se meter, e por causa disso ele decidiu invadir a Polônia, no dia 1º de setembro de 1939. Só que devido ao acordo que a Grã-Bretanha e a França fizeram com a Polônia, 2 dias depois, esses dois países decidiram declarar guerra à Alemanha. Com isso, nós vamos ter o início dos conflitos da Segunda Guerra Mundial. A invasão à Polônia foi devastadora. Em pouco mais de um mês, o país deixou de existir enquanto um Estado independente e em mais ou menos um ano, cerca de 400 mil cidadãos foram levados para a Alemanha para trabalhar em condições desumanas. Percebendo a força de seus exércitos, a partir de 1940, fazendo uso de uma técnica chamada Guerra Relâmpago, Hitler decidiu invadir outros países, como a Noruega, a Bélgica, a Holanda e a Dinamarca. O objetivo dessas novas expansões era criar uma base ofensiva para enfrentar a Grã-Bretanha e, posteriormente, abrir espaço para conquistas no território francês. Ainda em 1940, contando com um arsenal bélico muito forte, os alemães invadiram a França. Isso fez com que a França fosse rapidamente dominada e tivesse que se render. E, em decorrência disso, eles tiveram que assinar um armistício com a Alemanha. Isso fez com que o país se dividisse em dois. Ao norte, incluindo a capital Paris, ficou sob o governo direto dos alemães. E o sul ficou sob as ordens de um governo colaboracionista chamado República de Vichy. Ela era comandada pelo general Henri Philippe Pétain. O alvo seguinte era a Grã-Bretanha, que na época era comandada por Winston Churchill. Ele não cedeu à pressão dos alemães. Para proteger o seu território, Churchill contava com o apoio da Força Aérea Real e os seus modernos radares. Eles eram capazes de prever ataques aéreos dos alemães. Isso fez com que a Grã-Bretanha provocasse várias baixas no exército alemão. No mar Mediterrâneo, abriu-se uma nova frente de batalha, onde Mussolini, então chefe de governo da Itália, entrou na guerra ao lado da Alemanha. O objetivo dele era conquistar territórios no norte da África, principalmente o Canal de Suez, com o objetivo de cortar as relações entre a Grã-Bretanha e as suas colônias africanas. Assim, nós vamos ter confronto entre as tropas italianas e as tropas britânicas. Para auxiliar os italianos, os alemães vão enviar tropas. A partir de 1941, o exército nazi-fascista, que era a união do exército fascista de Mussolini com o exército nazista de Hitler, vai conseguir dominar boa parte do norte africano. O próximo passo do exército nazi-fascista foi dominar a região dos Balcãs, que era um importante fornecedor de petróleo e trigo para a Alemanha. O exército nazi-fascista entrou na Romênia e na Bélgica, e lá eles conseguiram apoio das tropas do Eixo. E em 1941, eles invadiram a Grécia e a Iugoslávia. Após 1941, boa parte da Europa estava sob domínio alemão, e Hitler decidiu invadir os territórios que pertenciam à União Soviética.
Stalin acreditava que o seu território estava protegido, porque ele havia assinado com Hitler um tratado de não agressão. Só que na madrugada do dia 22 de junho de 1941, o exército alemão cruzou as fronteiras da União Soviética. Daí tinha início a Operação Barbarossa. A invasão do território soviético pelos alemães contou com mais de 4 milhões de soldados alemães e uma frente de batalha enorme. Eles utilizaram a mesma tática da Guerra Relâmpago. Com isso, eles conseguiram avançar dentro do território soviético. O objetivo principal dos nazistas, ao invadir a União Soviética, era controlar principalmente os seus recursos naturais, principalmente o petróleo, a sua produção industrial e combater o avanço do comunismo. De início, a operação alemã foi vitoriosa e eles conseguiram atingir os seus objetivos. Ainda em 1941, o exército alemão atingiu os subúrbios da cidade de Moscou. Agora nós vamos falar sobre uma das táticas de guerra utilizadas pelo governo nazista, chamada Holocausto. Os nazistas criaram uma doutrina chamada arianismo. De acordo com ela, os alemães eram perfeitos e era necessário que se eliminasse tudo aquilo que não era perfeito. Entre os principais grupos que eram considerados não perfeitos, nós vamos ter pessoas com deficiência, testemunhas de Jeová, negros, homossexuais, comunistas e principalmente os judeus. Desde 1933, que Hitler vai promover dentro da Alemanha uma verdadeira segregação racial, onde as pessoas que eram de origem judia eram obrigadas a utilizar em suas roupas uma insígnia, que era a estrela de Davi, que representava o povo judeu, como uma forma de identificação. E logo em seguida ele vai começar a segregar as escolas em que as crianças poderiam estudar, onde as crianças judias foram separadas das crianças alemãs, as crianças consideradas arianas. Nós também vamos ter segregação em relação ao transporte público, em relação a cargos públicos e muitos outros setores da sociedade. Os nazistas usavam como justificativa para a perseguição aos judeus a acusação que eles faziam de que os judeus teriam colaborado com os inimigos para a derrota alemã na guerra. Eles também acusavam os judeus de estarem ocupando os cargos públicos que eram dos alemães. À medida que os alemães iam avançando em suas conquistas territoriais, eles aprisionavam aqueles grupos que eram considerados não perfeitos e enviavam para campos de concentração. Nesses locais, eram identificados de acordo com a sua religião ou a sua etnia, onde os nazistas colocavam na roupa deles, se fosse judeu, a estrela de Davi, se fosse testemunha de Jeová, um triângulo roxo, e assim por diante. Mulheres e crianças também eram enviadas para os campos de concentração. Além de trabalhos forçados, nós também vamos ter aqueles campos de concentração que eram destinados ao extermínio, como é o caso de Auschwitz. Dentro desses campos de concentração, os prisioneiros eram submetidos a condições desumanas. Nós vamos ter exemplo de experiências realizadas com esses seres humanos. Nós temos tortura, violência, trabalho forçado, a própria desnutrição, que vai acabar vitimando milhares de pessoas, e a execução sumária, principalmente na câmara de gás. Essa execução em massa fazia parte da chamada solução final, que entre os anos de 1941 e 1945 vai ficar conhecida como o Holocausto. Acredita-se que somente entre os judeus foram executados aproximadamente 6 milhões de pessoas. Isso tudo fazia parte da política de purificação racial dos nazistas. Os nazistas acreditavam que essa política de eugenismo seria a única capaz de garantir a purificação da sociedade, que eles acreditavam ser o ser ariano, a pessoa mais perfeita e mais bela que existisse. Mesmo com toda essa perseguição dos nazistas, nós vamos ter vários relatos de pessoas que resistiram a tudo isso, se escondendo, fugindo, mudando de nome ou vivendo na clandestinidade. Depois que o Holocausto acabou, depois que a Segunda Guerra Mundial acabou, várias pessoas acabaram escrevendo livros contando a sua experiência. Um desses livros é o Diário de Anne Frank, que é um dos mais famosos e que conta exatamente o dia a dia de Anne Frank antes de ser presa pelos nazistas. A guerra na região do Pacífico foi marcada pelas conquistas japonesas no leste asiático, que desde a década de 30 buscava matérias-primas para suprir a demanda da sua industrialização. Em 1941, o Japão já dominava as cidades de Xangai, Nanquim e Pequim na China.
a Indochina e a região da Manchúria, que eram duas regiões de interesse dos Estados Unidos. É importante ressaltar que o expansionismo japonês ameaçava diretamente os interesses estadunidenses no Pacífico. Em resposta, os Estados Unidos vão congelar os bens dos japoneses e seus descendentes que viviam em seu território e vai cortar o fornecimento de petróleo para o Japão. Os Estados Unidos vai tentar resolver a situação com o Japão de forma diplomática, só que o Japão não estava interessado nisso. O Japão queria, na verdade, acabar com toda influência norte-americana na região. Para isso, no dia 7 de dezembro de 1941, o Japão vai empreender um ataque aéreo à base americana de Pearl Harbor, localizada no Havaí. Um dia após o ataque japonês, o Congresso estadunidense vai assinar a declaração de guerra contra o Japão. A entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial vai provocar nos outros países uma tomada de decisão. Esses outros países incluem o Brasil e o México, que a partir desse momento vai tomar uma posição definitiva na guerra. Esses dois países vão entrar ao lado dos aliados. Eles vão declarar guerra e vão entrar justamente para fortalecer o bloco, oferecendo soldados e armas. Já na Europa, a Bulgária, Romênia e Hungria vão declarar guerra aos Estados Unidos, pois eles estavam do lado do eixo. A entrada dos Estados Unidos e da União Soviética na guerra vão trazer novos rumos para o conflito. Na Europa, a primeira ofensiva deu-se ainda em território soviético, na chamada Batalha de Moscou. Entre outubro e dezembro de 1941, o exército de Stalin derrotou o exército nazista, impedindo que os alemães tomassem conta da capital. Após a derrota na cidade de Moscou, os alemães concentraram suas tropas na cidade de Stalingrado. Nela, posteriormente, ocorreria a mais importante batalha entre soviéticos e alemães. Após as batalhas em território soviético, as tropas alemãs elas estavam muito fragilizadas. Em 1943, o Exército Vermelho cercou o exército alemão e lhe impôs uma nova derrota. Após vencer as tropas alemãs, o Exército Vermelho avançou rumo ao Ocidente. A vitória dos soviéticos sobre os alemães repercutiu mundialmente e serviu de exemplo para as outras tropas, em todas as frentes, terem uma nova visão da guerra, onde a vitória era iminente. O declínio do Reich alemão iniciou-se, de fato, quando os aliados promoveram uma série de vitórias em território africano, abrindo caminho para o Mediterrâneo. Em 1943, os aliados ocuparam a Sicília e desembarcaram na Itália, derrubando o governo de Mussolini. Na frente oriental, depois da Batalha de Stalingrado, os soviéticos esmagaram os alemães na Batalha de Kursk. A operação decisiva na frente ocidental ficou conhecida como Dia D, quando os aliados desembarcaram na Normândia, norte da França, no dia 6 de junho de 1944. Essa operação contou com aproximadamente 150 mil soldados, navios de guerra e aviões. Os aliados iniciaram a operação pelo norte da França, depois libertaram a cidade de Paris e em seguida seguiram para o território alemão. Ao mesmo tempo, no leste europeu, a União Soviética libertava a Bulgária, a Romênia e a Polônia. Em abril de 1945, o Exército Vermelho vai adentrar o subúrbio de Berlim. Diante do perigo iminente e temendo a derrota, Hitler, por meio do seu ministro da propaganda, Joseph Goebbels, ele vai propor que as pessoas doassem para as tropas mantimentos, roupas, cobertores e outros objetos de valor que elas tivessem. Só que, na verdade, já era tarde demais, porque boa parte da população já tinha mudado de lado, já tinha se associado a grupos contrários ao nazismo. Em abril do mesmo ano, e sem nenhuma perspectiva de vitória e ainda temendo ser pego pelos inimigos, Adolf Hitler e sua esposa Eva Braun vão cometer suicídio. Em decorrência desses fatos, a Alemanha vai acabar assinando a sua rendição. Mesmo após a rendição alemã, a luta no Pacífico continuou. Com a resistência do Japão, os Estados Unidos decidiram pelo lançamento das bombas atômicas, a primeira delas lançada em Hiroshima no dia 6 de agosto e a segunda lançada no dia 9 do mesmo mês sobre a cidade de Nagasaki. Devastado, o Japão acabou se rendendo. Dessa forma, chega ao fim a Segunda Guerra Mundial, com um saldo de aproximadamente 50 milhões de mortos entre civis e militares e 20 milhões de mutilados. Agora nós vamos falar sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Getúlio Vargas, que era o então presidente do Brasil,
Desde o início da Segunda Guerra Mundial, que ele sempre assumiu uma posição de relativa neutralidade. Só que, na verdade, o objetivo dele era estabelecer acordos comerciais, tanto com o eixo quanto com os aliados. Ele precisava, na verdade, de investimentos para a instalação de uma siderúrgica aqui no Brasil. A Alemanha vai demonstrar interesse em investir no Brasil e enviar a mão de obra necessária para a instalação do empreendimento que Getúlio Vargas tanto ambiciava. Só que o então presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, vai acabar interferindo nas negociações e vai conceder empréstimo ao Brasil para a instalação dessa siderúrgica. Com o dinheiro, o Brasil vai acabar se decidindo por apoiar os Estados Unidos e declarar guerra. Pouco tempo depois, em 1942, o Brasil vai declarar guerra à Alemanha, porque os alemães naufragaram alguns navios comerciais brasileiros. A entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial vai ser fundamental para a criação da Força Aérea Expedicionária Brasileira, mais conhecida como FEB, no ano de 1943. O Brasil combateu entre os anos de 1944 e 1945 no norte da Itália, principalmente na região de Monte Castelo. Ao desembarcar na Itália, os soldados da Força Expedicionária Brasileira receberam treinamento das tropas estadunidenses. Com o fim do conflito, eles acabaram retornando para o Brasil como heróis. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial não se restringiu somente a Monte Castelo. Nós também vamos ter a política econômica adotada pelo Brasil com os países aliados. Com a dominação do Japão sobre as ilhas do Pacífico, isso vai interferir diretamente no fornecimento de algumas matérias-primas para os Estados Unidos, principalmente de borracha. Diante dessa situação, Getúlio Vargas vai assinar em março de 1942 os chamados Acordos de Washington, que foram assinados entre o governo brasileiro e o estadunidense. Nele, o Brasil se comprometia a fornecer matérias-primas para os Estados Unidos. Para aumentar a extração de látex no norte do Brasil, Getúlio Vargas vai convocar trabalhadores no Nordeste, os chamados soldados da borracha. Aumentando a mão de obra, também aumentaria a extração de látex. O Brasil ele vai acabar lucrando muito nesse período, mas os Estados Unidos eles vão implantar uma política econômica muito agressiva, monopolizando a compra e a distribuição de matérias-primas, com o pretexto de distribuir de forma correta entre os aliados esses materiais. Ao final da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter uma Europa completamente devastada, mas ela não afetou somente os governos, ela também afetou diretamente a vida das pessoas. A Alemanha saiu novamente derrotada, teve muitas baixas populacionais e o seu governo levou anos para se recuperar da crise econômica. Já o nazismo, ele não deixou de existir de fato, pois ele ainda existe em pequenos grupos. Inclusive, a prática do nazismo ela é vista pelo governo alemão como uma prática criminosa. Já a União Soviética saiu da guerra fortalecida. Com seu plano econômico, ela acabou se tornando uma grande potência mundial. E ela acabou influenciando países, principalmente do leste europeu. Os Estados Unidos acabou crescendo ainda mais enquanto liderança capitalista e acabou emprestando dinheiro para a reconstrução dos países europeus. No dia 17 de julho de 1945, os principais governos dos países europeus, asiáticos e americanos se reuniram na cidade de Potsdam, próximo a Berlim, na chamada Conferência de Potsdam. O objetivo dessa conferência era definir o futuro geopolítico da Europa. A conferência definiu que a Alemanha deveria ser dividida em 4 zonas: soviética, francesa, norte-americana e britânica. Do mesmo jeito, a capital, Berlim, também deveria ser dividida. No lado soviético, foi dividido pela Cortina de Ferro em 1945. E no ano de 1961, na capital Berlim, foi erguido o Muro de Berlim, para separar o lado capitalista do lado socialista. A Conferência de Potsdam acabou evidenciando o alinhamento entre Estados Unidos e Grã-Bretanha, e, ao mesmo tempo, ela também acabou evidenciando as diferenças ideológicas entre Estados Unidos e União Soviética. Dessa forma, nós vamos ter a polarização do mundo em 2 blocos ideológicos diferentes. O bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco comunista, liderado pela União Soviética. É justamente nesse contexto do fim da Segunda Guerra Mundial que a Organização das Nações Unidas, mais conhecida como ONU, foi criada. Ela foi criada para substituir a Liga das Nações, que foi criada com a assinatura do Tratado de Versalhes, que tinha por objetivo evitar novos conflitos, como o da Primeira Guerra Mundial, mas acabou falhando.
O objetivo da ONU é manter a paz e a segurança internacional e promover a cooperação entre os povos e buscar soluções para os problemas econômicos, culturais, políticos e humanitários. Gente, desculpem pelo vídeo ter ficado um pouquinho longo, tá certo? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e um forte abraço.